Imaginem só, a Jerusalém do século XII. Peregrinos se aventuravam por terras perigosas, buscando lugares sagrados. Em 1119, 9 cavaleiros franceses criaram uma ordem para proteger esses viajantes. Eles se autodenominaram Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. A missão deles era proteger os cristãos em peregrinação à Terra Santa. Bravura e devoção religiosa eram suas marcas registradas. Em 1185, Londres era um fervilhando centro comercial, próspero e cheio de vida. Navios mercantes lotavam o rio Tâmisa, trazendo mercadorias de todos os cantos do mundo. Os mercados transbordavam de produtos exóticos e artigos essenciais. Mas o comércio tinha seus perigos. Transportar ouro ou prata era arriscado. Os templários, com sua rede de fortalezas, estavam no lugar certo. Ofereceram um serviço único: depositar valores em um local seguro e retirá-los em outro. Antes dos templários, o comércio dependia da troca física de bens ou de moedas de metais preciosos. Era um sistema ineficiente e arriscado. Os templários reconheceram a necessidade de um sistema mais seguro. Desenvolveram as notas promissórias, os primeiros cheques de viagem. Um comerciante podia trocar ouro por uma carta de crédito. Esse sistema revolucionou o comércio e abriu caminho para o sistema bancário moderno. Quer saber o segredo do sistema bancário dos templários? A vasta rede de fortalezas que eles possuíam. Espalhadas estrategicamente, essas fortalezas viraram centros financeiros. Cada fortaleza tinha cofres seguros e escribas para registrar transações. Honestidade e integridade eram essenciais para o sucesso. A rede financeira dos templários se estendia por toda a Europa e Oriente Médio. O sistema de notas promissórias dos templários representou uma mudança, e tanto na forma como o dinheiro era usado. Pela primeira vez na história, o valor podia ser transferido sem a necessidade de trocar moedas fisicamente. Que maravilha! As notas promissórias dos templários eram muito mais do que simples pedaços de papel. Elas representavam a promessa da ordem de honrar o valor declarado. Era coisa séria. Os comerciantes confiavam que poderiam trocar essas notas por moedas em qualquer fortaleza templária, sem enrolação. Essa confiança toda permitiu que o comércio prosperasse. Os comerciantes podiam viajar para terras distantes sem precisar carregar rios de dinheiro. Isso reduziu o risco de roubos e facilitou as transações internacionais. A reputação dos templários como banqueiros e financiadores só crescia, e junto com ela, a riqueza da ordem. Eles cobravam taxas modestas por seus serviços bancários e de proteção, nada demais. Os templários investiam seus lucros com sabedoria, adquirindo terras, propriedades e negócios. Eles eram donos de fazendas, vinhedos, pedreiras e até empresas de navegação. Reis, nobres e líderes religiosos, todos recorriam aos templários quando o assunto era empréstimo, aconselhamento financeiro e serviços bancários. A ordem havia se tornado uma força poderosa, capaz de influenciar os rumos da política e da economia. Com tanta riqueza e influência, os templários acabaram se envolvendo cada vez mais no mundo da política e das intrigas. Reis e nobres, sempre eles, buscavam empréstimos para financiar guerras, campanhas e projetos ambiciosos. Os templários se tornaram credores de reis, acumulando dívidas significativas de alguns dos governantes mais poderosos da Europa. Mas essa proximidade toda com o poder tinha um preço. Os templários acabaram envolvidos em disputas políticas e jogos de poder. Inimigos poderosos, incluindo aqueles que estavam endividados com a ordem, começaram a conspirar contra eles. Faz parte do jogo, não é mesmo? Um dos inimigos mais perigosos dos templários foi o rei Filipe IV da França. Em 1307, o rei Filipe IV da França, aquele mesmo, lançou um ataque surpresa contra os templários. Ele ordenou a prisão em massa de cavaleiros templários na França, acusando-os de heresia,
blasfêmia e imoralidade. Essas acusações, que muitos acreditam terem sido inventadas, foram usadas para justificar a perseguição e o confisco da riqueza dos templários. Sob tortura, alguns templários confessaram os crimes dos quais eram acusados. O Papa Clemente V, pressionado por Filipe, acabou com a Ordem dos Templários em 1312. Muitos templários foram queimados vivos e suas riquezas confiscadas pelo rei francês. A extinção da ordem é um lembrete de que até as instituições mais poderosas são vulneráveis à ganância e ao abuso de poder. Depois da queda dos templários, suas vastas propriedades e riquezas foram confiscadas por governantes seculares. Grande parte de sua fortuna foi transferida para outras ordens militares, como os Cavaleiros Hospitalários. Mas o mistério continua. O destino final do tesouro dos templários permanece um enigma até os dias de hoje. Lendas e teorias da conspiração sobre o paradeiro do tesouro perdido dos templários. Essas não faltam. Apesar de tantas buscas e especulações, o tesouro dos templários nunca foi encontrado. A história deles serve como um lembrete da natureza passageira do poder e da importância da liberdade financeira. A história dos templários, sua ascensão e queda, ecoa em debates atuais sobre finanças, poder e liberdade. Assim como os templários desafiaram o controle do dinheiro pelos governos medievais, as criptomoedas surgem como uma alternativa descentralizada ao sistema financeiro tradicional. As criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, operam em redes blockchain descentralizadas, livres do controle de governos e instituições financeiras. Elas oferecem aos indivíduos uma forma de guardar e transferir valor sem a necessidade de intermediários. E, assim como os templários enfrentaram oposição de governantes que se sentiam ameaçados por seu poder financeiro, as criptomoedas também enfrentam resistência de governos e instituições financeiras. A história dos templários nos ensina lições valiosas sobre a importância da liberdade financeira e os perigos do controle centralizado do dinheiro. Os templários mostraram como a inovação financeira pode empoderar indivíduos, facilitar o comércio e desafiar as estruturas de poder existentes. Mas a queda deles também serve como um alerta, não é mesmo? A riqueza e a influência dos templários, no fim das contas, os tornaram alvos de governantes gananciosos e poderosos. Enquanto navegamos pelo cenário financeiro em constante mudança de hoje, é essencial lembrar das lições do passado. A busca por liberdade financeira, como demonstrada pelos templários, é uma busca atemporal que continua a moldar o nosso mundo. Obviamente, essa guerra contra as criptomoedas caminha lado a lado com os esforços para criar o pesadelo distópico de vigilância das moedas digitais do Banco Central, CBDC, controladas pelo governo, que quase 70% das nações do nosso planeta estão em algum estágio de implementação. Mas esse é apenas um dos braços desse ataque multifacetado. Globalmente, os bancos centrais dos governos realizaram sua maior onda de compras de ouro da história neste ano, adquirindo mais nos 2 primeiros meses deste ano do que em qualquer período similar anterior. Pode-se argumentar que isso se deve ao fato de eles saberem que o tempo do dinheiro fiduciário está chegando ao fim e, por isso, estão tentando controlar o máximo possível do fornecimento da forma de moeda mais confiável da história da humanidade. Juntamente com a alta inflação global, isso contribuiu para que o ouro quase atingisse seu preço mais alto de todos os tempos no início deste ano, ultrapassando $2.050 por onça. Ao discutir a liberdade de usar ouro como moeda, a maioria dos cidadãos americanos desconhece que, de acordo com a lei federal, é ilegal usar ouro e prata como substituto do dinheiro em espécie para o comércio. Embora alguns estados americanos como Louisiana, Texas, Utah e Virgínia tenham promulgado leis estaduais reconhecendo metais preciosos como moeda, em geral,
O tio Sam decidiu manter seu monopólio sobre os americanos que usam as notas de papel verde que ele controla. Bancos e governos em todo o mundo estão participando de um esforço conjunto para eliminar o dinheiro físico de uma vez por todas, com a Europa e a Austrália já limitando o uso de papel moeda, em alguns casos por lei, em um esforço para impulsionar suas metas de controle goela abaixo. Para mim, o importante é não esperar até que seja tarde demais para estocar itens que você possa usar para negociar de forma não rastreável. Possuir mesmo pequenas quantidades de ouro e prata não se trata de participar de comércio ilegal, mas sim de possuir algo que todas as culturas e pessoas concordam que tem um valor igual, que pode ser usado para comprar coisas em seus próprios termos. Termos que são entre dois seres humanos consentindo. Então, algumas moedas de prata ou uma onça de ouro por mês. Não importa quanto. Algo é melhor do que nada. E agora é melhor do que nunca. Obrigado por assistir. Dá um joinha, assine esse canal e compartilhe.